Graça e paz, queridos irmãos, bem-vindos ao culto online da Igreja Batista em Correias. Essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo de louvarmos, de bendizermos, de glorificarmos aquele que está sentado no trono, que governa soberanamente. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. É a oportunidade que temos de elevarmos nossos pensamentos ao trono da graça, de fazer-lhe pedidos e, sobretudo, saber que atentamente Ele ouvirá a nossa oração. Que você seja tremendamente abençoado durante todo este culto. Convide a sua família, faça um grupo de vídeo, mande o link para todas as pessoas que você puder. Vamos juntos adorar ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais puro amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu
tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer
Todo-Poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa.
Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que alegria poder estar falando com vocês. Estou com saudade de todos vocês. Mas tenho certeza que muito breve nós estaremos novamente nos reunindo, né? Meus irmãos, gostaria de convidar vocês para juntos nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 20. Isaías, capítulo 1, do 11 ao 20. Tema dessa reflexão é tempo de mudança. Vamos fazer a leitura? Assim diz a palavra de Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requeriu isso de vocês, esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já é um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio que temos de falar contigo. E nesse momento que vamos refletir na tua palavra, pedimos ao Senhor a direção do alto, a direção do teu Espírito, Pai, falando ao nosso coração, nos fazendo entender a tua vontade, para que a nossa vida, ó Deus, como um todo, seja agradável a ti. Fale conosco, Pai, nesta manhã, porque nós queremos ouvir a tua voz. Abençoa cada um de nós, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, temos passado por tempos difíceis, né, irmãos? Eu confesso para os irmãos que eu nunca passei por tempos semelhantes. Tempo esse, irmãos, que nós não podemos nem nos reunir, né? Estarmos presencialmente juntos, adorando e servindo ao Senhor. Né? Tempo esse que nós estamos impedidos até de nos abraçar, irmãos. Nunca vi coisa igual, né? Temos até medo de nos aproximar muito das pessoas. Que tempo difícil esse, meus irmãos. Mas nós sabemos que nada acontece sem a permissão do nosso Deus, né? Jesus falou lá nos evangelhos, nenhum passarinho cai por terra sem a permissão do meu Pai. Então, se tudo isso está acontecendo, tem a permissão de Deus. E esse tem sido um tempo de indagações, de reflexões, de questionamentos, né? E nós temos questionado ao Senhor, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Qual é o teu propósito? Porque nós sabemos que tudo que Deus permite, Ele tem um propósito. Muitas das vezes aquilo que Deus permite não é a sua vontade absoluta, mas a vontade dele é permissiva para algum objetivo. Deus não faz nada sem propósito. E se Ele está permitindo esses tempos difíceis no mundo, né? É porque Ele tem um propósito. E aí vem o nosso pensamento. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Qual o propósito de Deus para o mundo nesse tempo, nesses dias? Qual o propósito de Deus para a sua igreja nesses dias? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida, meus irmãos? Qual o propósito de Deus para as nossas famílias? A minha família, a sua família, nesses tempos? Meus queridos irmãos, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Deus quer mudança em nós. Ele espera isso em nós. Né? Ele espera que nós possamos uma reflexão em nossas vidas e possamos analisar aquilo que precisa ser melhorado. Todos nós temos alguma coisa para melhorar. O texto que nós lemos relata a situação do povo de Israel num passado muito distante do nosso. Mas é incrível que quando nós analisamos o texto, nós percebemos que a semelhança daquele tempo com o tempo que nós estamos vivendo agora é muito grande, meus irmãos. Que semelhança existe naquele tempo com o que está acontecendo agora? Qual era a situação do povo de Israel naquele tempo? O povo naquele tempo, mas propriamente o reino de Judá, né? Aquele tempo o povo estava vivendo uma religiosidade. O povo gostava de ir ao templo. Eles iam ao templo e eles gostavam de cantar, eles gostavam de se reunir, eles gostavam de participar das atividades do templo, eles entregavam suas ofertas, eles participavam do ritual, do culto. Mas aquele povo, meus irmãos, quando saía ali do templo, aquele povo não tinha mais nenhum compromisso com Deus. Aquele povo esquecia tudo que tinha ouvido, aquele povo não se lembrava mais das palavras de Deus, o povo não observava os mandamentos do Senhor, não havia nenhum compromisso com Deus, com a sua lei, com a sua palavra, com seus mandamentos. Então Deus levanta o profeta Isaías, e Deus pede que Isaías vá lá e fala para aquele povo uma palavra de exortação. E nos versículos anteriores, esses que nós lemos, você encontra ali Deus falando para Isaías, fala para este povo, olha para a terra de vocês como está devastada, olha o que tem acontecido com a terra de vocês, quantos prejuízos vocês têm colhido e vocês não estão considerando isso, por causa do modo de viver de vocês, a maneira com que vocês têm vivido. Irmãos, eu fiquei pensando, será que em nosso tempo, hoje, não está acontecendo o mesmo conosco, meus irmãos? Será que não estamos vivendo a semelhança do povo de Israel naquele tempo? O que tem sido culto para nós, meus irmãos? Nós estamos prestes a voltarmos a nos reunir novamente presencialmente, né? E estamos ansiosos para isso. Mas será que nós temos analisado? É tempo de nós refletirmos o que realmente é o culto para nós. Qual a natureza do culto? Será que nós temos pensado nisso, meus irmãos?
Deus nos chama nesse momento a refletirmos sobre isso, a importância do culto para nós, para que nós não sejamos como o povo de Israel no tempo do profeta Isaías, que fazia do culto apenas um ritual religioso. O culto para eles apenas era um modo de estar ali, né? Então, nós olhando para nós, nos nossos dias de hoje, nós gostamos também de ir ao templo, de estarmos reunidos, né? Como é bom estarmos juntos. Ali nós cantamos ao Senhor, os hinos, né? Os cânticos são belíssimos, maravilhosos, e nós gostamos de cantar, levantamos as nossas mãos, batemos palmas, damos glória, aleluia, entregamos as nossas ofertas, recebemos a mensagem do Senhor. Mas quando nós saímos dali, meus irmãos, para os nossos afazeres, como tem sido a nossa vida? Será que nós temos tido também compromisso com o Senhor? Será que nós temos nos submetido à vontade de Deus? Ou o culto tem sido para nós também um ritual religioso apenas, que nós nos acostumamos com ele? O povo de Israel tinha se acostumado com o culto, e eles iam no culto e bastava isso, né? E depois o povo não queria mais saber o que Deus tinha falado ou não. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nem lembramos qual texto foi lido no culto. No dia seguinte já não lembramos, já não sabemos qual foram os ensinamentos e vivemos segundo aquilo que nós pensamos, os nossos conceitos, os nossos pensamentos. Esses dias eu vi uma pessoa, membro de igreja, que colocou assim no Facebook: a vida é minha e eu vivo ela do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu posto o que eu quero e ninguém tem nada com a minha vida. Acho que ela estava mandando recado para alguém, né? Mas eu fiquei pensando nas palavras dessa pessoa, que é membro de uma igreja. E fiquei pensando, irmãos, se eu faço o que eu quero, se eu ajo da forma que eu quero, e de acordo com os meus conceitos, alguma coisa está errada na minha vida, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nos ministra, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E o próprio Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Negar a si mesmo, meus irmãos, é a morte do eu. Não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. É o que Deus quer. É a forma de Deus, não mais a minha forma. Sabe por quê, meus irmãos? Se não for assim, nós seremos como Esaú. Você se lembra de Esaú? Todos nós conhecemos a história de Esaú, né? Esaú foi o primeiro rei de Israel. E uma característica marcante na vida de Esaú é que Esaú, característica, aliás, negativa, né? Esaú tinha uma dificuldade muito grande de submeter a vontade dele à vontade de Deus. Esaú agia dessa forma: eu acho, eu penso, eu quero. E isso aborreceu profundamente a Deus, porque Esaú colocava a vontade dele acima da vontade de Deus. Ele não se encaixava na vontade de Deus. E o interessante na história de Esaú, que foi o próprio Deus que escolheu Esaú para ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Aí nós perguntamos, mas Deus não é onisciente? É, Deus é onisciente. Deus não sabia que Esaú seria assim, que teria dificuldades em submeter à vontade de Deus? Sim, Deus sabia. Então por que Deus escolheu Esaú, sabendo disso tudo, e ainda se aborreceu com Esaú? Escolheu, meus irmãos, para mostrar e ensinar ao povo de Israel e também a nós, que quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós fracassamos, nós falhamos, as coisas não dão certo para nós. Foi o que aconteceu com Esaú, né? As coisas começaram a dar errado para Esaú, a ponto de Deus rejeitar Esaú. E Esaú acabou sendo perturbado, né? Ficou atormentado por um espírito maligno, e Deus permitiu por causa da sua rebeldia, porque a palavra de Deus diz que a rebeldia para Deus é como o pecado de feitiçaria. Então, meus irmãos, Deus nos chama nesse tempo a refletirmos como está a nossa vida. Se nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus. Que o culto para nós não seja apenas um ir, né? O estarmos lá, ou uma diversão, que muitas pessoas têm o culto como um entretenimento. Mas o culto seja realmente vivido por nós a cada dia das nossas vidas. Olha o que diz os versículos 11 e 12 que nós lemos. Vamos repetir esse versículo. Diz assim: o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro
e da gordura de animais cevados não me agrado, de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e festa das luas novas, os sábados e a convocação das assembleias, não posso, né? Diz assim, não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Culto. Eles prestavam culto. Tudo isso aqui era o culto que eles prestavam ao Senhor, né? Prestavam culto. Mas olha o que o Senhor diz no versículo, né? Nesse versículo. Eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Porque o nosso culto se torna um culto hipócrita, meus irmãos. Se nós estamos ali no culto porque nós gostamos de ir ao culto, gostamos de ir à igreja, gostamos de estarmos reunidos, mas quando nós saímos dali, a nossa vida é conforme nós queremos, nós achamos, segundo os nossos conceitos, o nosso culto se torna um culto hipócrita para o Senhor. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo, né? É a palavra do Senhor que nos diz isso. Então o Senhor nos chama nesse momento a uma reflexão. O Senhor nos chama a analisar a nossa vida, olhar para nós mesmos. Cada um de nós olhar para si mesmo. Porque, irmãos, é muito fácil nós olharmos o erro do próximo. Agora, olhar para si mesmo é muito difícil, meus irmãos. E nós precisamos orar e pedir ao nosso Deus, Senhor, me ajuda a ver os meus próprios erros, a enxergar onde eu estou errando, aquilo que eu preciso corrigir na minha vida. E me ajuda, Senhor, a corrigir a minha rota, para que a minha vida como um todo seja agradável ao Senhor. Deus espera isso de nós, meus irmãos. Agora preste atenção nos versículos 15, versículo 15, o que diz a palavra de Deus. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço. Somente até aqui. E por que Deus está dizendo isso ao povo? Que ele não estava mais ouvindo a oração do povo? Exatamente por isso, meus irmãos. Porque o culto do povo estava sendo um culto hipócrita. Apenas um culto costumeiro. O povo tinha acostumado a ir ao culto. Mas não havia mudança. Todo mundo continuava do mesmo jeito que era. Meus irmãos, todos nós hoje temos alguma coisa a mudar em nossa vida. Nós não podemos voltar da mesma forma, meus irmãos. O Senhor nos chama a uma avaliação das nossas vidas, para que as nossas vidas sejam melhores diante do Senhor. Porque Deus tem desejo de nos abençoar, mas depende de cada um de nós, meus irmãos. Cada um de nós precisamos analisar a nossa vida, o que tem acontecido. Porque senão, irmãos, sabe o que acontece? Nós nos tornamos nosso pior inimigo. Porque nós mesmos impedimos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 19. Versículo 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Olha que bênção, meus irmãos. Aqui tem promessa de Deus para nós. Mas existe uma condicional. Se estiverem dispostos. Será que o Senhor hoje encontra em mim disposição? Será que o Senhor pode encontrar em você disposição hoje, meu irmão? Será que Deus pode encontrar na sua igreja hoje disposição? Será que Ele pode encontrar no seu povo essa disposição? Deus espera, se estiverem dispostos, né? Então comereis o melhor dessa terra. Esse texto aqui nos fala que Deus quer nos abençoar, meus irmãos. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele quer abençoar a nossa nação. Ele não tem prazer de ver a nossa nação sofrendo. Ele não tem prazer em ver nós passando por tudo que estamos passando, o sofrimento. O desejo de Deus é abençoar o seu povo. O desejo de Deus é nos abençoar. O desejo de Deus é abençoar a nossa nação e nos fazer prosperar. É fazer a nação prosperar. Mas depende de cada um de nós, meus irmãos. Depende de cada um de nós. Porque o Senhor nos diz, eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Então, Ele nos convoca nesse tempo à mudança. Ele nos convoca nesse tempo a olhar para nós mesmos. Ele nos convoca nesse tempo a uma reflexão das nossas vidas e nos voltarmos para Deus, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida, meus irmãos. Todos nós temos algo para corrigir em nós. Agora, depois desse versículo vem o versículo 20. E o versículo 20 é uma sentença. Ele é forte, ele é uma sentença. Olha o que o Senhor nos diz no versículo 20 desse texto. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Que seriedade, meus irmãos. Que responsabilidade.
se recusares e fores rebeldes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Já passamos por tanta coisa, estamos passando ainda difícil. Nós não queremos que coisas piores venham. O povo de Israel não quis ouvir. Embora Isaías tenha falado com eles, embora o Senhor tenha dado um tempo enorme àquele povo para aquele povo se corrigir, o povo não quis atender ao Senhor. E o resultado, sabe qual foi? Todos nós sabemos. O cativeiro na Babilônia. 70 anos de cativeiro na Babilônia. Foram 70 longos anos de cativeiro. Meus irmãos, nós não queremos voltar para o cativeiro. Nós saímos de lá para nunca mais voltarmos, meus irmãos. Que Deus nos ajude para que nós possamos realmente observar aquilo que Deus nos fala nesse tempo. O Senhor está nos chamando a atenção nesse tempo. Porque o desejo de Deus é nos abençoar. Mas só depende de nós, meus irmãos. Só depende de nós. No livro de Deuteronômio 30, versículo 19, o Senhor nos diz assim: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, o bem e a vida para que você viva. Só depende de nós, meus irmãos. O Senhor nos apresenta qual é o caminho, o que Ele quer de nós. Só depende de cada um de nós. Que nós possamos escolher a vida, para que nós possamos ser abençoados. Deus deseja nos abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais um culto de adoração, de reflexão da palavra e de oração. Obrigado por você ter ficado até esse momento conosco.
por ter participado deste culto ao Senhor. Quero lembrar que se você quiser participar financeiramente dos nossos projetos, você precisa baixar o aplicativo do leitor do QR Code, encostar o seu celular no código que está aí na tela do seu monitor e automaticamente a sua transferência acontecerá, tá bom? É muito importante que você participe conosco. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Espero você no próximo encontro e, com certeza, com a sua família, juntos, nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Um grande abraço, fica com Deus e até breve.